Bom, pessoal, nós estamos hoje no nosso quarto encontro oficial do Clube do Livro da TCC. Hoje nós estamos estudando o capítulo 3 do nosso livro, que é o capítulo de validação. Nós estamos no encontro 4, porque antes desses 3 capítulos nós fizemos um encontro inaugural, foi um encontro introdutório. Então, se vocês estiverem atrasados no conteúdo, volta um pouquinho, né? Tem lá no nosso canal do YouTube, assistam para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo do livro. O livro escolhido é esse que está aqui na capa, que é o Regulação Emocional em Psicoterapia, e eu reforço o convite da participação nos nossos encontros ao vivo. Mesmo que você esteja atrasado na leitura, mesmo que você esteja atrasado nas gravações, participem mesmo assim dos encontros ao vivo. Eu tenho certeza que será de grande valia você estar aqui presente com a gente em grupo. Combinado? Então, hoje nós faremos o capítulo 3, que é esse capítulo da validação. Conteúdo bem denso aí, bem rico. Introdução. Eu vou começar hoje trazendo aí alguns elementos, porque nós vamos trabalhar muito esses termos no nosso encontro de hoje, que são os termos da empatia, da validação e da compaixão no contexto clínico. Há uma diferença entre os 3 conceitos. E eu gostaria de já iniciar esse movimento mais colaborativo entre nós. Quais são as diferenças entre esses 3 termos? Quem aqui se arrisca em escolher um e falar um pouquinho sobre ele? Mesmo que você não tenha lido o capítulo, não tem problema, se arrisca. O que é empatia? O que é validação? O que é compaixão no contexto clínico? Bora! Antes de nós iniciarmos aí o conteúdo mais teórico. Laila, Fran, Flavinha, Flávia, Sócrates. O que é empatia? O que é validação? O que é compaixão? Essa compaixão que ele traz no livro um termo de bondade compassiva, né? E eu estava aqui bem assim pensando, isso ele está falando de autocompaixão mesmo, né? De se acolher, né? Então, essa era até uma pergunta que eu ia fazer. Essa bondade compassiva, o quanto que tem de autocompaixão mesmo, né? Quem mais? E a validação? O tema mais quente da nossa noite hoje. Ó, o Sócrates falou que a empatia seria olhar para a dor do outro através do olhar e do entendimento dele, não do nosso. Legal. E mais? E a validação? Que é o tema do capítulo. Alguém se arrisca? De acolher, de validar aquilo que ele está sentindo, né? Hoje o tema mais quente que nós temos aqui é esse da validação. Então vamos lá. A empatia, ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o que Sócrates disse aqui nos comentários. É perceber, é compreender como que esse outro se sente, sem necessariamente dizer que isso faz sentido. Aqui eu não preciso necessariamente dizer ao paciente, dizer ao outro que, olha, eu sei o que você está sentindo, né? Porque na maioria das vezes nós não sabemos. Empatia não é isso. Muitas vezes esse tom de empatia acaba sendo invalidante no consultório. Eu sei como você está se sentindo, mas peraí, como? Mesmo que estejamos vivendo a mesma situação que o outro, é impossível saber como ele está se sentindo. Como ele está se sentindo, a única pessoa que sabe é ele mesmo. Então, mesmo que a situação seja muito semelhante, você queira fazer uma autorrevelação, essa autorrevelação e o tom dessa empatia precisa ser avaliado de acordo com o que de fato você sentiu. Mas eu não colocarei o paciente nessa posição. E aí nós podemos falar para o paciente, olha, eu farei uma autorrevelação para você. Eu vivi algo muito parecido. Então, eu posso imaginar como você está se sentindo. Mas não eu sei. Eu não sei como você está se sentindo nesse momento.
E o que você está sentindo nesse momento pode ser muito mais difícil do que eu vivi. Porque, de fato, pode. Nós não sabemos. A empatia, ela permite, né, que o psicólogo, que o psicoterapeuta reconheça o sofrimento do paciente. Então, aqui nós temos um cunho emocional e nós temos um cunho comportamental, de como se comportar diante dessa empatia. Então, é uma demonstração de atenção emocional. É uma pré-condição para a validação. Você só será capaz de validar se você tiver esse olhar empático ao que o seu paciente está sentindo. Aqui, gente, essa empatia, ela é treinável também através da sua própria reestruturação cognitiva, da sua psicoterapeuta. Porque eu noto que muitas vezes nós perdemos a empatia ao julgar o paciente, ao invalidar o que ele está sentindo aqui dentro das nossas emoções, dentro das nossas cognições. Então, mas eu acho uma bobeira isso que ele está vivendo. Mas eu acho uma bobeira isso que ele está sentindo. A partir do momento que eu entro com esse julgamento cognitivo, eu estou deixando de lado essa empatia. Então, aqui, a empatia ela será essa pré-condição para a validação, né? Mas não é ainda uma resposta validante por si só. A empatia e a validação, elas estão diretamente conectadas. Validação. A validação é o processo pelo qual o psicoterapeuta reconhece, aceita e comunica isso ao paciente. Então, a gente aqui, nós já estamos indo para a parte verbal, para a parte comportamental. Que a sua experiência, que a experiência emocional do paciente faz sentido, dadas as suas circunstâncias, dado ali o que ele está vivendo, dado ao que ele tem como história, como alguns dados da sua história, dado de acordo com as experiências que ele tem, de acordo com as perspectivas que ele tem, o modelo cognitivo que ele apresenta e que eu conheço. Então, a validação, ela vai ajudar esse paciente a sentir-se legitimado, compreendido. Não é dizer só que o comportamento desse paciente está certo, ou ele é desejável, ou ele é adequado. Não, porque isso seria passar a mão na cabeça do paciente. E o nosso papel não é passar a mão na cabeça do nosso paciente, né? O nosso papel é validar as suas emoções, não necessariamente validar o comportamento dele. Mas sim mostrar que, dado aquilo que ele viveu, dado aquilo que ele tem sentido, aquela reação dele é compreensível. Mas a emoção do meu paciente, nós estamos falando muito de emoção desregulada, né? A emoção do meu paciente está desregulada. Como é que eu vou validar isso? Eu valido a emoção desregulada. Eu valido como ele está se sentindo. E a partir dessa validação, eu posso mostrar para ele de forma empática, de forma validante, como aquilo está distorcido. Por que está desregulado? Por que aquele pensamento não tem funcionado tão bem? Então, aqui o nosso papel, né, nessa etapa do processo terapêutico, nesse momento do processo ali em sessão, é validar o paciente justamente para que ele não se sinta um peixe fora d'água, para que ele não se sinta perdido, ou para que ele não se sinta, por exemplo, desconfortável em sessão ao falar sobre as suas emoções. O paciente invalidado, ele evita trazer emoções para o processo. Nós vamos ver isso aqui hoje ainda. Aquela pessoa que ela já tem um padrão de invalidação na sua história, na sua vida, dentro das suas relações, ela também vai evitar trazer as suas emoções para o consultório. Sabe aquele homem que muitas vezes ouviu que homem não chora, que homem não fica triste? Esse homem ele virá para o consultório muitas vezes com esse tipo de perspectiva, com esse tipo de visão sobre as suas emoções. Então, eu preciso ser o ambiente seguro dele, um ambiente de validação. Então, aqui, né, o nosso objetivo com a validação é também reduzir a vergonha, é promover a segurança emocional, igual eu falei, nós seremos o lugar seguro do paciente e nós vamos preparar o terreno para mudanças. Se esse paciente não acolhe, não se valida, não entende como aquela emoção funciona, não entende que aquela emoção não é vergonhosa ou que aquela emoção não é válida, eu não tenho o terreno organizado para iniciar o processo de reestruturação. Eu não tenho um terreno fértil ali onde eu conseguirei plantar boas sementes.
Então, é uma preparação para o início aí dessas mudanças. Agora, vamos dar uma olhada na compaixão, que às vezes a gente consegue entender um pouquinho das suas diferenças. E aí, lembrando, pessoal, conforme vocês forem tendo dúvidas, já manda aqui, né, do nosso, conforme vocês forem tendo dúvida do nosso conteúdo, já podem ir tirando aí, para a gente não deixar tudo para o final, tá? Então, a compaixão. A compaixão envolve uma resposta ativa ao sofrimento do outro, com o desejo de aliviar ou amenizar esse sofrimento. Aqui eu não só valido, mas aqui eu tenho um pouquinho mais de afeto com esse paciente. Também isso irá acontecer através do sentido verbal. É agir com bondade diante da dor percebida. A compaixão move o psicoterapeuta a se envolver genuinamente com o sofrimento do paciente e a oferecer intervenções que respeitem a sua dor. Aqui a compaixão, ela terá muita conexão com a autocompaixão que nós desejamos do paciente. Lembra que a gente tenta promover essa autocompaixão? Lembra que a gente tenta trabalhar com o paciente a necessidade dele não ser tão crítico e tão severo com as suas emoções, com as suas falhas, com os seus comportamentos desadaptativos, com as suas desregulações, com uma resolução de problemas que não foi tão efetiva. Por quê que nós trabalhamos com essa autocompaixão com o paciente? Porque seres humanos erram. Eu sei que a maioria de nós temos ali uma dificuldade muito grande em lidar com o erro do paciente quando ele está em processo terapêutico, quando ele está passando por um processo de intervenções. Daí vem a compaixão. Daí vem esse afeto, esse respeito com a dor, com a falha, com a desregulação emocional do nosso paciente. Aqui nós estamos falando exatamente dessas questões de passar pelo processo de reestruturação, você terapeuta, passar pelo processo de reestruturação cognitiva para você cuidar do seu julgamento, das suas perspectivas, do seu olhar sobre os erros e as desregulações dos pacientes. Então, essa compaixão, ela também é importante para nós trabalharmos com os pacientes que se invalidam, porque aqui eu vou unir a minha compaixão com a autocompaixão dele. São aqueles pacientes, né? Aqui nós vamos trabalhar muito com aqueles pacientes que foram criticados a vida toda. Foi criticado pelo pai, foi criticado pela mãe, aí entrou numa escola, sofreu bullying. Gente, bullying também é crítica. E aí pegou um professor severo, e aí, de repente, o primeiro emprego foi super difícil, arrumou um marido, um namorado, uma namorada invalidante. E aí chega no consultório, esse paciente tem um padrão cognitivo de autocrítica gigantesco. E aí nós vamos trabalhar esses elementos de compaixão e autocompaixão com eles. Fiz aqui esse quadrinho para vocês receberão, né, esses slides depois, e aí reforço, né, sempre que eu falo dos slides aqui. Os slides, eles são exclusivos para quem está dentro do grupo do Clube do Livro. Esse grupo é o nosso grupo lá do WhatsApp. Então, se vocês que estão aqui no ao vivo, vocês já estão lá dentro do grupo, porque a única forma de receber o link do ao vivo é estando lá dentro do grupo. Então, amanhã, ao liberar a gravação, eu liberarei também esse slide para quem está dentro do grupo. Para aqueles que estão assistindo a gravação, infelizmente, não é possível liberar esses slides, né? Não tem como eu anexar lá no YouTube. Então, para você ter acesso aos slides dessa aula daqui para frente, você precisa estar lá dentro do nosso grupo. Então, aqui, vamos comparar, né, os 3 elementos que nós trabalhamos aí: empatia, validação e compaixão. A empatia, ela vai envolver o sentir com o outro. É o sentir com o outro. Já a validação, ela envolve dizer que essa emoção faz sentido, que ela é compreensível, que nós entendemos. Já a compaixão, nesse verbal, esse agir, ele vai voltar um pouco mais com o respeito, a gentileza diante daquele sofrimento que o paciente está trazendo. Lau, é muito importante, né, eu definir o que é validação, o que é compaixão? Na prática, não. Na prática, é importante que você saiba fazer. Porque isso aqui não vai entrar, não é cunho de psicoeducação. Isso aqui é importante para nós sabermos que nós precisamos agir de maneira empática, validante e compassiva.
No que se baseia a empatia? No entendimento emocional. Então, ó, aqui, ó, entendimento. Lembra o entendimento? Ele está aqui. Entendimento emocional. Eu entendo as emoções do meu paciente. A validação, ela vai se basear naquele contexto e na lógica interna. Já a compaixão na dor percebida do outro, porque aqui eu respeito essa dor desse outro. Já no resultado para o paciente, a empatia, ela terá a sensação de que o terapeuta me entende. Seu paciente terá essa percepção. Na validação, o paciente se sentirá menos envergonhado. Ele terá mais abertura para falar com você sobre essas emoções e sobre seus erros, suas falhas e etc. Na compaixão, há aquela sensação de que ele foi acolhido. E a partir disso, há um desejo de melhora. Porque lembra, compaixão e autocompaixão são trabalhadas juntas. De forma interligada. E aí, se eu tenho autocompaixão, eu também quero melhorar. Agora, quando eu me autocritico, eu me coloco ali naquele autossacrifício, a possibilidade de desejo de mudança, ela é mínima. Aqui, gente, nós vamos falar muito ainda, tá, de validação e invalidação. Aqui eu tentei seguir mais ou menos uma ordem ali de raciocínio. Eu trouxe aqui uma diferenciação para ficar claro, porque no capítulo é citado sobre o processo transteórico e o processo transdiagnóstico. Quem é que leu e ficou confuso e ficou curioso? Teve alguém aqui? Isso aqui, para nós hoje, não é tão importante. Mas isso é importante para a nossa prática, tá? Para o nosso aprendizado. Por isso que eu fiz a diferenciação. Então, o que é um processo transteórico, né? Que o capítulo cita. É um processo, é a técnica ou conceito que aparece em diferentes abordagens psicoterapêuticas, sendo compartilhado entre elas, mesmo que com nomes objetivos ou aplicações um pouco diferentes. Então, isso acontece muito. Às vezes a gente lê ali uma técnica e fala assim, mas essa técnica aqui é aquela da TCC, e aqui na DBT ela está sendo citada de uma outra maneira. Gente, é exatamente isso. É por isso que é transteórico. Aquela teoria, ela caminha dentro das abordagens. A validação emocional, ela é usada na TCC, ela vai ser, bom, eu espero que ela seja utilizada em todas as terapias disponíveis, né? Porém, aqui para nós, né, a validação emocional citada no livro, ela é usada na TCC, na DBT, na terapia focada na emoção, na terapia centrada na compaixão, entre tantas outras. Cada abordagem pode aplicá-la de forma distinta. Daí a importância, gente, de nós termos a nossa mente aberta. E aí eu não estou falando da mente aberta para as pseudociências. Estou falando de uma mente aberta na compreensão da teoria. Então, às vezes, nós pegamos ali um profissional que utiliza um termo diferente e a gente quer sacrificar aquele profissional. Quantas vezes eu já vi uma discordância gigantesca de conceitos? Como, por exemplo, essa semana eu dei esse exemplo. Existem profissionais que invalidam o termo crise de ansiedade. Oh, como assim? Bom, eles acreditam que não existe uma crise, um período de crise de ansiedade. Eles acreditam que existe a ansiedade e o transtorno do pânico. Então, quando existe aquela crise, eles já consideram que aquilo são sintomas de pânico. Enquanto nós vamos pegar outra turma que vai entender a ansiedade como um espectro. Eu tenho ansiedade de 0 a 10. Se eu fico ali um período de 2, 3, 4 dias vivendo uma crise de ansiedade num sentido situacional, e eu fico 3, 4, 5 dias sentindo uma ansiedade elevada, que não bateu no ápice da ansiedade a ponto de me fazer ter um ataque de pânico, bom, então eu não tenho transtorno do pânico. Estou dentro de um quadro de ansiedade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa escuta, né? A gente assiste aula aqui de um monte de gente, eu tenho certeza, vocês tudo me trai, todos vocês me traem com um monte de concorrentes que eu tenho. Tenho certeza, hoje mesmo eu vi a foto de Sócrates em outro lugar, viu? Aqui a indireta. Brincadeira. Sócrates participou do grupo da Lê, que é uma grande amiga, inclusive. Mas a Letícia explica de um jeito, a Fernanda vai explicar de outro jeito, a Juliana vai explicar de outro jeito, a Flávia vai explicar de outro jeito. E os autores, gente, também fazem isso.
Então, ao ler um conteúdo, ao ouvir um conteúdo, cuidado com essa teoria. Nós temos profissionais que vão utilizar o termo modelo cognitivo comportamental. Eu sou essa profissional, adoro esse termo. Modelo cognitivo comportamental. Enquanto nós temos um outro profissional que vai brincar nessa teoria e ele vai chamar de ciclo emocional, de ciclo do funcionamento mental. Nossa, Lau, mas... E aí vai divergir. Não vai divergir nada, o sentido é o mesmo, tá? Então, nós precisamos estarmos atentos a isso. Cada abordagem vai aplicar isso de uma forma distinta, vai utilizar um termo diferente, mas nós reconhecemos o funcionamento daquilo. É igual uma técnica, nós temos aí algumas pessoas que vão aplicar a lista de dificuldades de uma forma, enquanto eu aplico de outra. Mas o fundamento e o valor daquilo é o mesmo. Então, o transteórico, ele vai ultrapassar, ele vai caminhar entre essas teorias. É um ponto de convergência entre esses modelos clínicos. Agora, o que é o processo transdiagnóstico? Quem aqui já ouviu esse termo? Termo, inclusive, que está muito na moda por aí. E aí tem gente falando que vai dar certo, tem gente falando que não vai entrar na moda, tem gente falando que vai virar, tem gente que está falando que não, a TCC prevalece. Gente, eu acredito muito, né, que o modelo, né, que o processo transdiagnóstico é o nosso futuro. A minha opinião, mas é uma opinião que é aqui das vozes da minha cabeça, tá? O que vocês acham? Quem aqui conhece, né, os processos transdiagnósticos? Ó, Leandra fez uma pergunta super, super legal aqui. Qual é a sua opinião sobre a união entre a TCC e a filosofia na psicoterapia? Você fez, inclusive, você fez a pergunta para a pessoa mais suspeita do rolê para te responder. Eu vi que já tem gente rindo aí. Eu sou apaixonada pela filosofia. Eu sou apaixonada. Então, aquilo que eu for capaz de unir num formato de descoberta guiada, de psicoeducação, eu irei unir. Tá? Isso vale, inclusive, para outra, né, 5 linguagens do amor, por exemplo, não é filosofia. Né? Uma teoria muito simples, inclusive, que a gente usa muito em consultório, principalmente terapeutas que trabalham com relacionamento e casal. Então, sim, eu gosto muito da união da filosofia dentro das psicoterapias no geral, porque nós podemos utilizar no formato de descoberta guiada, nós podemos ter repertório para descoberta guiada. Afinal, né, o diálogo socrático, ele é um diálogo da filosofia, né, que nós que demos uma roubada ali nesse elemento. Então, gosto também no processo psicoeducacional. Né, de psicoeducar. Eu falo, quanto mais o terapeuta tem elementos de psicoeducação, melhor ele é. A Ju falou, a TCC também é embasada no estoicismo, né? Exatamente. Gente, Beck, ele não inventou a roda, não, tá? Ele só juntou as peças. Ele pegou ali, ele se alimentou, ele bebeu de várias fontes até transformar o método da terapia cognitivo-comportamental. Mas a maioria dos elementos da TCC já existia, só que de forma desorganizada. O diálogo socrático, por exemplo, né, a famosa descoberta guiada. O método socrático vem da filosofia, e nós temos uma das grandes fontes da TCC também, é o estoicismo. Tá? Então, nós precisamos sim ter esses elementos para trabalhar em terapia. Principalmente se for ali, se couber no plano de tratamento e na sessão daqueles pacientes. O processo transdiagnóstico é um fator ou um mecanismo que está presente em diferentes transtornos mentais, ajudando a explicar, manter ou tratar esses transtornos de forma mais integrada, de forma mais articulada. Então, a desregulação emocional, ela está presente nos transtornos de personalidade, nos transtornos depressivos, nos transtornos alimentares, nos quadros de ansiedade, entre tantos outros diagnósticos. A validação, ela vai atuar em diferentes quadros como estratégia terapêutica. E aí, para isso, eu vou precisar desse olhar transdiagnóstico. Porque se eu pego a TCC clássica, por exemplo, ela vai falar muito pouco de regulação emocional. Concordam? Vai falar muito pouco. Porque a base da TCC é
cognitiva comportamental. A gente trabalha na reestruturação cognitiva e na modificação comportamental. Então, o transdiagnóstico, ele vai atravessar esses diagnósticos. Ele vai focar em mecanismos comuns, não apenas em sintomas específicos de um transtorno. Por isso que a gente cruza tanto. E aí, reforço o que eu disse no nosso encontro passado. Não quer dizer que eu vou beber das fontes das pseudociências. Eu vou beber das fontes da PBE, da prática baseada em evidências. Mas filosofia não é uma prática baseada em evidências. Mas nós não estamos utilizando a filosofia enquanto técnica. Estou usando com o objetivo de fazer uma boa descoberta guiada, de fazer um bom diálogo socrático, de fazer uma boa psicoeducação sobre o funcionamento de algum conceito, por exemplo, mas não é a aplicação de uma técnica. A mesma coisa nas 5 linguagens do amor. Eu utilizo a filosofia das 5 linguagens do amor, faço uma boa descoberta guiada para o paciente compreender o modelo daquilo, e às vezes utilizo a técnica de ativação comportamental para ativar os elementos das linguagens do amor, por exemplo. Então, existem diferentes modelos terapêuticos. Por isso que há essa integração. Pessoal, eu dei uma travada aí? Voltou? Por isso que há essa integração desses modelos, que nós estamos falando desse modelo mais transdiagnóstico. O capítulo, né, aqui para nós, o capítulo 3, ele vai mostrar diversas abordagens psicoterapêuticas que valorizam essa validação como elemento essencial da nossa prática. Diferenciando aí, dando ênfase nesses conceitos e modificando, né, o formato de como isso é tratado. Como nós vemos isso, como cada modelo terapêutico enxerga essa validação emocional. Então, eu trouxe aqui, a gente vai passar rapidinho nisso aqui, tá? Que separei, né, tanto a terapia comportamental dialética, a TCC, terapia centrada na compaixão, a terapia focada na emoção, são essas. Eu trouxe essas aqui para a gente dar uma olhadinha em como elas enxergam essa validação emocional na prática clínica. A terapia comportamental dialética, que é a nossa famosa DBT, só para eu saber, deixa eu fechar aqui rapidinho para eu ver a carinha de vocês, ver quem está comigo. Carol tá toda elegante, toda bonita. Vamos lá. Quem aqui estudou, conhece um pouquinho de terapia comportamental dialética, de DBT? Só para saber, tá, gente? Não vou fazer nenhum questionamento, não. A Fran, Carol, a Laila falou um pouquinho. Sócrates, Ju. Ju, conhece? Não? Muito pouco. Eu fiz uma formação em DBT, deu umas lidas também, mas, nossa, como é difícil. Como é difícil. Eu sei um pouquinho, acabo ensinando, supervisionando o outro, algum elemento, alguma técnica, alguma estratégia, nesse modelo um pouco mais transdiagnóstico, mas falar, nossa, como ela sabe de DBT, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade. Eu sou bem clássica. Oi, Lu, saudade de você. Vamos compartilhar aqui de novo. Então, a famosa DBT, a validação dela, né, ela tem a validação como um dos pilares do tratamento. A DBT tem uma base emocional muito, muito forte. Então, ela é utilizada, né, igual a que está sendo citado, que por ser um pilar daquele tratamento, né, pela DBT ter isso como um princípio geral, ela é muito utilizada para fazer essa regulação de emoções. Tanto que quando nós pegamos pacientes muito desregulados, o ideal é trabalhar com elementos da DBT. Então, a DBT ela vai promover, né, esse fortalecimento da aliança terapêutica e essa regulação emocional, essa validação irá diminuir os comportamentos disfuncionais. Então, um trabalho terapêutico bem diferente, é um trabalho terapêutico muito mais voltado para as emoções. E a validação é um princípio geral aí dessa regulação emocional. Já a TCC, embora ela seja mais voltada, acabei de falar isso, a TCC ela é mais voltada para a reestruturação de pensamentos. Ela reconhece a importância de validar a experiência do paciente, de validar a sua emoção, mas ela ainda tem um foco muito maior em reestruturação cognitiva.
Aqui nós vamos validar para fortalecer a aliança terapêutica, para garantir esse engajamento, para garantir essa adesão ao tratamento. Mas a nossa concentração, ela é muito mais em reestruturação cognitiva e modificação comportamental do que necessariamente no trabalho emocional. Por quê, gente? Aí aqui eu só vou explicar o porquê da TCC, tá? Por quê? Ó, a Fran, Lu, Sócrates, está aparecendo os slides aí para vocês ou não? Para mim tá aparecendo só sua fotinha. Só o quê? Só sua foto. Ué, Agora foi. Agora foi. foi? Mas pra mim tava aparecendo, Lau. Ah, então foi. Agora. Deu algum errinho aí. Gente, por que que a TCC ela vai se concentrar muito mais em reestruturação e modificação comportamental? Primeiro, porque chama terapia cognitivo-comportamental, né? Não chama terapia cognitivo emocional-comportamental. Né? Nós temos aí os dois elementos, que é o foco da TCC. Porém, gente, tem uma explicação muito óbvia para isso. Beck acreditou que a modificação de pensamentos, né, esse processo, a mudança do processamento da informação irá atingir diretamente as nossas emoções. Então, você quer mudar uma emoção? Mude o pensamento. Você quer mudar uma emoção? Modifique o seu comportamento. Provavelmente eu falei isso aqui em algum dos encontros, eu falo muito sobre a tal da autoestima, né? A autoestima é como se ela fosse vista como uma emoção. Eu sinto autoestima, eu tenho autoestima. É claro que aí nós teremos aí algumas vertentes, né, para pensar um pouco sobre isso, mas querer ter autoestima sem ter o que estimar, ou seja, sem ter bons pensamentos e bons comportamentos, será um grande de um tiro no pé. Aí eu quero me sentir motivado, ó, sentir motivação. Para nós aqui da TCC, a única forma de sentir é sentir enquanto consequência. Eu preciso de bons pensamentos e bons comportamentos. Para trabalhar com crianças e adolescentes, nós temos um livro aí que é o título dessa brincadeira nossa. Bons pensamentos, bons comportamentos. É a base da nossa terapia. A terapia centrada na compaixão e em mindfulness validam a dor e o sofrimento como parte da condição humana, promovendo a aceitação com gentileza. Ué, a TCC também não faz isso? Ah, lá, eu nunca vi nenhum livro. Mas nas formações, nas pós-graduações, nós aprendemos a fazer esse movimento. Ou seja, transdiagnóstico. Nós pegamos ali, da terapia centrada na compaixão. Tanto que a minha formação prática, ela não chamava formação em terapia cognitivo-comportamental. A minha formação prática, a melhor que eu tenho, né, o certificado mais bonito que eu tenho, a minha formação ela é voltada para terapias cognitivas comportamentais. Tudo com S. Porque nós aprendemos essa integração das TCCs para fazer uma boa TCC. Fica claro para vocês isso? Então, eu aprendi esse elemento aqui do validar a dor do meu paciente. Entender o sofrimento dele como parte dessa condição dele. A terapia focada na emoção, né? Então, ela vai enfatizar o acolhimento e o processamento das emoções primárias. A validação é parte do contato profundo com a emoção vivida. Percebe que se nós fizermos só isso aqui, a gente fica um pouco confuso em relação aos resultados que esse tratamento vai me apresentar? O ser humano, ele não é feito só de emoções. Ele tem uma mente em funcionamento. E é por isso que nós trabalhamos de maneira integrada. Essa validação... Pessoal, vocês estão bem? Querem tirar dúvidas? Querem fazer algum comentário? Tranquilos? Essa validação, ela é relevante, porque ela vai aparecer, né, a desregulação emocional, por exemplo, ela vai aparecer em vários transtornos. Então, a validação, ela precisa estar presente o tempo todo na nossa prática clínica. Ela é uma necessidade, gente, inclusive, das relações humanas. Ela não é uma necessidade só da terapia.
ela é uma necessidade das relações humanas. É péssimo você conviver com pessoas invalidantes. Inclusive, na infância e na adolescência, esses indivíduos que são invalidados ao longo da formação de suas crenças, elas vão aparecer no nosso consultório quanto adultos, porque foram invalidados a vida toda. E através dessa invalidação foi desenvolvido ali um sistema, um conjunto de crenças extremamente negativas. Então, a validação, ela faz parte da vida humana. O ser humano precisa ser validante. Validar o outro, entender essa emoção do outro, compreender essa emoção do outro. Então, isso vale não só para os psicoterapeutas, mas vale também para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, a validação emocional é uma necessidade humana universal, mas a sua ausência ou a distorção está presente em diversas psicopatologias, o que a torna transdiagnóstico. Por isso, nós citamos tantas linhas aqui. Ou seja, ela vai atravessar vários quadros clínicos, vários modelos de terapia. A validação emocional ela é um processo terapêutico relevante em muitos quadros clínicos. Aqui, claro, que o livro ele vai priorizar esse olhar para os transtornos, né, para as patologias. Mas, conforme eu disse, a validação ela precisa aparecer em todas as relações, principalmente as terapêuticas, independente se tem diagnóstico ou não. Incluindo depressão, ansiedade, trauma, transtornos alimentares e transtornos de personalidade. Exemplos práticos, né? Então, citei aqui alguns exemplos. No transtorno de personalidade borderline, a validação ela é usada para reduzir a impulsividade, a vergonha e a instabilidade relacional. Vou fechar. Quem aqui está nesse momento atendendo algum quadro de transtorno de personalidade borderline? Lu, tá? Lu, você consegue falar um pouquinho para nós sobre como essa validação acontece no processo com essa paciente, com esse paciente? Se sente à vontade? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Esse é o meu segundo caso com paciente border. O meu primeiro paciente border fez o esperado, que era não aderir à terapia. Eles têm um desafio muito grande. E a minha segunda paciente border, a gente começou a caminhar agora. É uma paciente border com bipolaridade e um transtorno de compulsão alimentar. Então, é um caso bem delicado, a nossa quarta sessão. Mas a validação nessas primeiras semanas, que são semanas em que o vínculo terapêutico é muito importante, tem feito toda a diferença para ela, principalmente porque ela é uma border bem clássica. Então, ela está um pouco com medo de eu abandoná-la de alguma forma, né? Achá-la muito complicada e não querer seguir com o tratamento. Então, eu sempre valido a emoção. Eu reforço o quanto os nossos pensamentos nem sempre são verdadeiros, mas as nossas emoções sempre são. E que a intensidade dessas emoções não são iguais a todos, né? Então, a gente aprende a usar uma régua para entender a intensidade das nossas emoções, e quanto mais ela me ensinar sobre essa intensidade, mais fácil vai ficar para eu compreender. Então, além de fazer a validação da emoção, eu valido a intensidade dessa emoção. Porque muitas pessoas invalidam a intensidade da emoção do border. Quando dizem, mas nem é para isso tudo. Mas você está sentindo dessa forma, nem tinha necessidade, era uma coisa tão simples. Então, eu sinto que o fato de eu validar não só a emoção, mas a intensidade da emoção, mesmo diante de uma situação que, para mim, obviamente, no secreto, né, seria uma coisa muito pequena, tem feito toda a diferença para ela. Perfeito. Percebam, né, que o quanto é importante que os nossos julgamentos estejam reestruturados dentro do nosso modelo cognitivo. Gente, é natural, tá? Do ser humano julgar, ter opiniões, fazer críticas. Isso, inclusive, fica aí como um acalento para vocês. Eu sei que muitas vezes o psicoterapeuta se cobra, né? Nossa, mas eu estou julgando o meu paciente. Sim, é natural. Tá? Isso faz parte da natureza humana. Somos críticos, temos opiniões, temos os nossos valores, temos as nossas certezas, né, as nossas verdades. Isso faz com que nós julguemos. O grande ponto não é esse. O grande ponto é como esse julgamento aparece na sessão. E é por isso que nós precisamos desse processo de reestruturação cognitiva íntima.
Eu preciso fazer o meu processo. Eu preciso estar atento. Eu vou entrar numa sessão de um paciente que eu julgo alguns comportamentos, algumas emoções dele. Eu preciso fazer essa regulação emocional antes de entrar para a sessão, para que isso, de fato, não apareça no consultório. Eu brinco, né? A gente aprendeu lá na faculdade que o psicólogo tem que ser neutro, né? O psicoterapeuta tem que ser neutro. Gente, neutro é detergente. É só ele que é neutro. O psicólogo aqui, ele é gente normal. E aí ele pensa, ele tem percepções, ele tem crenças, ele tem modelo cognitivo, o cérebro dele está a 1000 por hora. Então, o que nós precisamos não é desligar isso. Não é ser neutro. É ser neutro na ativação no consultório. É no meu comportamento com o meu paciente. E aí, para isso, tem a autoterapia. A autoterapia não está dando conta. Aí, para isso, tem a terapia. Aí, vocês procurem a Carol, procurem a Flávia, a Luana, Sócrates, façam a terapia pessoal de vocês e corrijam esse movimento. Vou compartilhar aqui de novo. Na depressão, os pacientes frequentemente se invalidam. Ó a compaixão aqui. E a autocompaixão. Não tenho direito de me sentir assim, né? Uma fala muito clássica aí do paciente depressivo. E essa validação, ela vai atuar como antídoto à autocrítica. Na ansiedade social, os pacientes, eles se sentem inadequados. Gente, na ansiedade social, no TDAH também, né, o paciente se sente inadequado, em outros diagnósticos, né, com certeza absoluta, pacientes se sentem inadequados. Então, a validação vai ajudar esses pacientes a quebrar esse ciclo da vergonha, vai ajudar esse paciente a reestruturar, né, a modificar esse fator que mantém ele preso dentro daquele ciclo, que é a evitação. Os nossos pacientes, eles precisam dessa validação, esses pacientes com crenças de inadequação, porque eles se sentem um peixe fora d'água, eles se sentem ali não compatíveis, né, com as outras pessoas. Eles acreditam que eles são diferentes. E é por isso que tem aquela sensação de as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me vendo, as pessoas estão me julgando. Transtornos alimentares, TEP, dependência química, todos eles vão envolver em alguma medida distorções cognitivas na percepção das próprias emoções. É por isso que nós falamos aqui nos nossos encontros o quanto é importante que o terapeuta entenda qual é a visão do paciente sobre a emoção que ele está sentindo. Como é que ele vê aquela emoção? Como é que ele enxerga aquela emoção? O que ele pensa sobre aquela emoção? O que ele pensa de estar se sentindo daquela forma? E distorções, né? E dificuldade de se sentirem legitimados. Afinal, as pessoas têm o hábito de invalidar as outras. Uma dica bônus aí para vocês, depois que vocês eu passo o Pix e aí vocês transferem o valor do bônus, da dica, que é treinem essa empatia, essa validação, essa compaixão com as pessoas que vocês amam. Isso é treinamento, eu falei disso semana passada. O psicólogo tem habilidades que ele pode treinar com os outros. Se você não é uma pessoa validante, dificilmente isso vai aparecer no consultório. Até tem um post meu mais antigo lá no Instagram, depois quem tiver interesse me solicita, que eu encaminho, que eu falo, né, uma época que eu estava criando alguns conteúdos mais diversos, assim, que eu falo que o bom terapeuta, ele precisa ser um bom ser humano. Porque às vezes ele quer treinar empatia, ele quer ser um terapeuta que valida mais, que é um bom aplicador de técnicas, só que na vida social dele, ele é um saco. Então, nós precisamos treinar algumas competências pessoais nossas, até tem um capítulo também de um livro, depois posso dar uma olhada, vai falar muito, a autora vai falar muito sobre isso, que algumas competências clínicas nossas são reflexos de como nós somos na nossa vida, das nossas habilidades pessoais.
Então, aqui, só para a gente fortalecer o conteúdo, já que é um conteúdo um pouquinho mais denso, né, eu fiz esse resuminho aqui para a gente seguir. A validação, ela é transteórica, porque não pertence a uma abordagem exclusiva. Então, todas as linhas ali vão pensar nessa validação. Ela é utilizada em diferentes escolas terapêuticas, né, de diferentes formas de ser vista, para promover vínculo, aceitação e mudança. Todas elas vão utilizar esses mesmos princípios. Ela é transdiagnóstica porque ela atua sobre as dificuldades emocionais comuns a muitos transtornos. Então, né, igual a gente disse, tudo isso, igual nós pensamos juntos aqui, nós vamos precisar cruzar isso. Como a vergonha, a autocrítica, esquiva emocional e essa sensação de inadequação. Então, tudo isso aparece na maioria dos transtornos. É por isso que é transdiagnóstico. Porque às vezes eu vou tratar um transtorno, eu não trato com uma única linha de abordagem. Eu trato com 2, trato com 3. Promovendo regulação emocional e o alívio do sofrimento. Então, essa é a base aí, né, desse conteúdo da validação. Agora, vamos um pouquinho para a prática, né? Eu vou fechar aqui de novo, para vocês não colarem, porque agora eu quero participação em grupo. E o paciente com resistência à validação, o que a gente faz? Hein? Vamos lá, rapidão. Resistência à validação. O que a gente faz? Tá lá, pegou um paciente que resiste a essa validação. Como é que vocês reagem? Carol, as Flávias. Tentar entender alguma crença, né? Ideia sobre isso, descoberta guiada. Mais alguma ideia terapêutica aí? Trazer a consequência disso para ele também, Lau. Legal, trazer a consequência. Lembra? Eu falei muito num dos nossos últimos encontros sobre a importância de dar consciência ao paciente. Será que esse paciente tem essa consciência de que, inclusive, na terapia, ele tem essa resistência? E essa resistência, será que ele tem consciência de onde ela está vindo? Como que ela tem funcionado no modelo cognitivo dele? A Luana falou, eu gosto de usar também a exposição, a Ju falou da psicoeducação. O paciente resistente à validação, muitas vezes, isso não está escrito lá no livro, tá? Muitas vezes ele tem um modelo cognitivo comportamental de negativismo, de minimização, ó, distorção cognitiva, tá? Negativismo, minimização, tudo distorção cognitiva. Ele minimiza o que dá certo, o que tá mais ou menos bom, ele negativa. O que mais? É um padrão muito comum no consultório. É aquele paciente que só vê o lado ruim das coisas. Então, vamos dar uma olhada aqui o que nós podemos fazer com esse paciente. O paciente, ele apresenta resistência à validação quando, mesmo diante de uma tentativa empática e acolhedora do psicoterapeuta, ele rejeita ou invalida essa resposta. Ele demonstra desconfiança, incômodo ou até mesmo raiva por estar sendo compreendido. Ele perde a paciência. Esse perder a paciência, sentir raiva, esse incômodo, gente, não é algo que ele faz porque ele é mau caráter ou porque ele é difícil de lidar. Ele faz porque ele tem um padrão cognitivo em funcionamento. É o jeito que ele sabe lidar com isso. É a forma que ele sabe reagir a essa validação. O que tem por trás dessa resistência? Nós temos aí
a questão da irracionalidade. Então, essa resistência, ela não é irracional. Ela não é gratuita. Ela tem um fundamento, está acontecendo ali porque ele tem um padrão, um modelo cognitivo funcionando daquela maneira. Gente, o psicoterapeuta, ele precisa muito ter a visão de que o paciente, ele tem um cérebro que está funcionando ali de maneira bagunçada, de maneira desregulada. E é por isso que a gente não pode perder a paciência com os nossos pacientes. É por isso que nós precisamos ter aquela cautela e ir trabalhando como se for, com aquele trabalho de formiguinha. Que se ele não precisasse da nossa ajuda, se o cérebro dele fosse saudável e estivesse super bem, ele não precisava de nós, né? Aí ele se virava sozinho. Aqui, o que mais que tem, né, por trás da resistência? Ela é baseada em experiências anteriores, acabei de falar do modelo cognitivo. Ela envolve crenças disfuncionais sobre pessoas, sobre vínculos, sobre emoções. Ó, comentário aqui, a Ju perguntou, como que essa resistência se revela? Ignorando as emoções, bebendo, fumando? Nós teremos várias formas, né, de ter essa resistência em ação. Ficando com raiva, perdendo o controle. E quando o paciente ele apresenta essa resistência, essa validação, mesmo diante de uma tentativa... aqui eu já coloquei, né? Rejeito, não, copiei 2 vezes. Perdão, pessoal. Então, aqui o que tem por trás dessa resistência, essa resistência é irracional, é fruto das experiências que esse paciente já viveu, é fruto do seu modelo cognitivo e é fruto das suas crenças disfuncionais. Alguém aí falou de crenças. O que nós podemos fazer, além de tudo que vocês citaram aqui? Porque tudo que vocês citaram irá entrar também nesse método, na forma como nós podemos lidar com essa resistência. Não confrontar diretamente a resistência, porque, inclusive, a resistência nós podemos acolher, nós podemos validar, afinal, aquilo faz parte do paciente, né? Nós podemos observar esse modelo sendo apresentado ali, gente, no ao vivo. Ele está dando para vocês esse modelo. Então, nós iremos observar isso com curiosidade clínica. Lembra que curiosidade clínica, ela faz parte da compreensão do modelo cognitivo também. Quando eu falo curiosidade clínica, não é no formato passivo da coisa. Ele é ativo. São perguntas voltadas ao modelo cognitivo do paciente. É igual quando a gente fala escutativa, né? Quando, na TCC, a escutativa, ela não é aquela escuta que você senta e fica só escutando. A escutativa é o ouvir os elementos cognitivos aparecendo em sessão. Mas na faculdade eu aprendi que era só ouvir. Não é. Tá? Pela TCC, nós temos os elementos que nós precisamos identificar. Então, a escuta ativa é essa atividade. É conseguir identificar o modelo se apresentando em sessão. Aqui é a mesma coisa. Curiosidade clínica é a instigação, é a compreensão dos elementos da TCC, diante dessa resistência que esse paciente está apresentando. Então, olha lá, observe com curiosidade clínica o que está por trás da rejeição a essa validação. Por que ele está invalidando essa validação? Por que ele está rejeitando isso? Qual distorção cognitiva será que está sendo apresentada? Qual é o incômodo que esse paciente sentiu? Por que ele está desconfortável? Então, nós vamos explorar isso. Como é para você ouvir isso que eu estou dizendo? Como é que você se sente ao ouvir isso que eu estou te dizendo? O que você pensa quando eu te digo isso? Você já se sentiu desconfortável quando alguém tentou entender o que você sente? E quando alguém te elogia? E quando alguém te dá um feedback positivo? E aqui, trabalhar na psicoeducação. Então, nós vamos psicoeducar o que é validação. Nós vamos mostrar para esse paciente o fundamento dessa validação, o porquê que a validação é importante na nossa vida. Lembra que eu falei da vida humana, não só no processo terapêutico. Gente, eu gosto muito de transformar os conceitos com o paciente em conceitos práticos, não só conceitos aqui da terapia. É bom que ele utilize os conceitos da terapia na vida dele. Fizeram uma pergunta aí da filosofia, né? Quanto mais repertório eu tenho, melhor, mais fácil fica o processo de psicoeducação.
Porque esses termos, eles podem ser utilizados no dia a dia do paciente. Se ele resiste à minha validação, ele resiste à validação dos outros também. E aí o afeto provavelmente está prejudicado, as relações estão prejudicadas. Então, nós vamos psicoeducar, nós vamos mostrar que validar não é aprovar o paciente, não é diminuir o paciente. É reconhecer só o fundamento daquela emoção, isso é validação. Como que o terapeuta pode validar o paciente, mas ao mesmo tempo promover mudança? Isso não é contraditório? Essa perguntinha eu coloquei porque é uma pergunta que já me fizeram uma vez. Lau, como é que eu valido? Opa, parece que eu travei e voltei. Lau, como é que eu valido o paciente sem passar a mão na cabeça dele? Porque se eu validar muito, esse paciente não vai querer mudar, né? Afinal, tem validade aquele formato que ele tá. Tem validade, né? Validação vem do termo válido, mas não significa que seja certo, ou errado, ou funcional, ou disfuncional. Então, não é contraditório. A validação, você valida, mas eu promovo ainda assim essa mudança. Então, aqui no capítulo explica, né, que essa validação e a mudança, elas não são coisas opostas. Elas são dois elementos que se complementam. Então, elas precisam coexistir no processo terapêutico. Essa ideia, ela está fortemente baseada, gente, isso é uma visão muito dialética. Para quem já estudou um pouco de DBT aqui, conhece um pouquinho dessa visão dialética, que trabalha com o princípio que são duas verdades aparentemente opostas, mas que elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Na TCC, quando isso aparece na TCC, vai aparecer no termo de ambivalência. Aqui também, quem já viu isso na TCC vai perceber que são duas coisas muito parecidas. Então, o que seria, né, a validação nesse contexto? Eu peguei até um trechinho aqui do capítulo para nós. Tomar uma água. Validação não significa que o comportamento é aceitável ou que não precisa mudar. Então, ó, de novo, validação não é passar a mão na cabeça do paciente, principalmente para aquilo que é disfuncional. Significa que o comportamento ele é compreensível dentro de um determinado contexto. Aqui, eu não sei se a Luana está aqui com a gente ainda, mas para psicoterapeutas que trabalham com pacientes com transtorno de personalidade borderline, por que a DBT é uma ótima opção? Aliás, é a melhor opção que nós temos, por conta disso aqui, desse olhar dialético. Porque o border, ele tem comportamentos impulsivos. A impulsividade é uma característica do transtorno de personalidade borderline. E na impulsividade, o border tem comportamentos ali que são desadaptativos. Correto? Eu vou precisar desenvolver com o meu paciente esse olhar dialético. É validar, é entender que aquele comportamento ou aquela emoção, ela é compreensível dentro daquele contexto, mas ela não é aceitável. Mas ela não é funcional, ela não é benéfica, ela está atrapalhando o paciente. Ó, as duas coisas, elas não são opostas. A Leandra comentou aqui, ó, a dialética é um outro conceito da filosofia. Tá vendo? Sabe por que ser psicólogo é legal, é bom? A gente pode estudar de tudo. E aí tem um monte de coisa gostosa para a gente aprender. A gente estudar filosofia, estudar neurobiologia, estudar funcionamento da mente humana, é tudo muito gostoso. O bom de ser psicólogo é isso. Imagina ser contador, terrível. Não estudar nada dessas coisinhas legais que a gente aprende. Não aqui ainda no contexto dessa validação pelo olhar dialético, é comunicar ao paciente que as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, eles até fazem sentido naquele contexto. No contexto da sua história, no contexto da experiência que ele viveu, no contexto das suas vulnerabilidades, no contexto do andamento da terapia. A terapia não acabou ainda, então ele pode continuar errando, ele pode errar. Isso vai reduzir a vergonha do paciente, isso vai reduzir essa resistência, isso vai reduzir a desconfiança. Paciente menos envergonhado, paciente menos resistente, paciente menos desconfiado, trabalha melhor.
Agora, como nós podemos promover mudanças sem invalidar o nosso paciente? A validação, ela continua em ação. Então, nós podemos validar a emoção, mesmo que o comportamento precise mudar. Vou pausar aqui rapidão, de novo. Vocês têm um hábito de trabalhar com os pacientes. O porquê mudar é importante? Vai lá, óbvio que sim. Me expliquem. Como assim? Por que mudar é importante? Por que mudar é importante? A gente está falando de mudança. Como é que o paciente... Vou melhorar a minha pergunta. Como é que o paciente sabe que alguns comportamentos precisam de modificação? Por que a gente tem que mudar um comportamento? O que me sinaliza que eu preciso modificar esse comportamento? Ele não está se sentindo bem, o próprio motivo dele ter buscado a psicoterapia. Legal. Sócrates falou quando está fazendo mal a ele, a Geis falou dos prejuízos. E se o paciente perguntar, vou provocar um pouquinho aqui. E se o paciente falar assim, mas quem é que falou que esse comportamento está me prejudicando? Você identificou o comportamento prejudicial e desadaptativo. E aí, se ele te perguntar, quem te falou que esse comportamento está me prejudicando? E quem te falou que esse comportamento é errado? As consequências. As consequências? Tem mais alguém? Quer compartilhar? Estou trazendo esse assunto porque, já que nós estamos falando de promoção à mudança, essa promoção à mudança, ela só é possível. Ela só é possível a partir do momento que o seu paciente tiver consciência do porquê aquilo precisa ser modificado. Olha lá, o Sócrates falou, trazer algum exemplo, alguma comparação para ele ver por si. Nós utilizamos muito, né, da descoberta guiada para fazer com que o paciente perceba coisas, para que ele tenha consciência de coisas. Então, aqui, né, na promoção dessa mudança, o meu paciente ele já precisa estar apto. Eu gosto de utilizar esse termo. Para que a mudança ocorra de fato, ele precisa estar apto. Para que uma reestruturação cognitiva ocorra verdadeiramente, ele precisa estar apto. O que é aptidão? É a consciência do porquê aquilo está errado, ou disfuncional, ou desadaptativo, ou desregulado. Porque às vezes a nossa paciente, às vezes uma paciente border, uma paciente com diagnóstico grave, ela não vai compreender que aquela emoção está desregulada, afinal ela sente de maneira intensa. E é desregulada por quê? Ela precisa de evidências disso. Para que ela tenha, de fato, o desejo de mudança. Pessoal, antes de compartilhar o slide aqui, deixa só eu ver quanto é que falta. Eu acho que se correr dá tempo, hein? Vamos ver, vamos tentar. Perdi o feeling na hora que eu fui montar os slides. Fui fazendo. Então, nós podemos validar a emoção, mesmo que o comportamento precise de modificação. Nós podemos reforçar que ter uma reação compreensível, que não exclui a responsabilidade desse paciente pela forma de agir diante dela. Como é que faz isso? Descoberta guiada e psicoeducação. Lá, o meu paciente não tem repertório para entender o que é, né, uma reação compreensível diante dessa situação que ele viveu. Treinamento de resolução de problemas. Aí eu vou aumentar o repertório do meu paciente. Usar uma comunicação que diga, sim, eu entendo. É compreensível que você tenha reagido assim, é compreensível que você esteja se sentindo dessa forma. Ainda mais diante dessa situação que você viveu. Mas juntas aqui nós podemos explorar outras formas de ação, outras formas de reação, que possam te trazer aí menor sofrimento.
Eu convido o paciente a olhar para as possibilidades de mudança, para as possibilidades de resolução. Eu falo que também na terapia nós precisamos aprender a convidar o paciente. Aqui esse convite eu estou respeitando o princípio do trabalho em equipe. Então eu valido e convido ele a olhar para um outro lado. O que o terapeuta evita quando ele usa essa postura dialética? Então, se ele aprende a desenvolver essa postura de validação diante aí do que a terapia dialética, que a terapia comportamental dialética tem para nos oferecer, nós vamos evitar as invalidações. E aí, né, lembrando que nós já passamos por aquele processo de reestruturação cognitiva pessoal, tá? Nós vamos evitar essa invalidação, nós vamos evitar reforçar a passividade. Gente, tem muito terapeuta que no medo de intervir, sabe, no medo de fazer uma boa intervenção, acaba preferindo dizer para o paciente, sim, você está certo, né? Realmente não tem o que fazer diante disso que você viveu. Eu tenho, às vezes o paciente tem medo de intervir e ele segue por um caminho isso já aconteceu, então agora não tem muito o que fazer mais. E às vezes até aqui mesmo, né, em supervisão, isso aparece. Lá, mas aquilo já aconteceu, então como nós vamos fazer agora? Então ela já explodiu com o marido. Ela já tacou o prato nas costas dele. Mas agora ela já pediu demissão do trabalho. Agora não tem muito o que fazer mais. Sempre tem. Mas aí como é que eu respeito aquele ditado, né? Não adianta chorar o leite derramado. A gente não respeita aquele ditado nesse sentido. Nós vamos agora trabalhar com o nosso paciente na validação. Olha, eu entendo que naquele momento tenha sido tão difícil a ponto de você ter tacado o prato nas costas do seu marido. Mas nós podemos olhar agora para uma nova situação. E quando acontecer de novo? Quais possibilidades nós temos? Quais formas nós podemos? Percebe que muitas vezes é o medo da intervenção que faz com que a gente deixe de lado. E aqui, essa postura também vai oferecer ao nosso paciente dignidade emocional. E aí, através disso, através das resoluções de problemas, do desenvolvimento de repertório, eu gero no meu paciente mais autonomia para a mudança dele. Dúvidas? Como trabalhar com pacientes que acreditam que só são validados quando o outro sente o mesmo por eles? Isso aqui é um caso, é uma demanda muito, muito comum na clínica. Então, aqueles pacientes que necessitam de validação, necessitam do outro dizer a ele. Alguns pacientes afirmam que só se sentem validados quando o outro sente exatamente o que eles sentem. E aqui nós estamos utilizando o termo sentir, mas pode ser também nesse tom de compreensão, de validação. O que representa uma expectativa disfuncional e rígida? Gente, óbvio que sim. É claro que isso é disfuncional. Tanto no quesito emocional, quanto no quesito cognitivo também. Isso vale para vocês, pessoas vivas aqui também. Nós não precisamos da validação das pessoas para tomar decisões. Validação para sabermos se somos bons ou não. Aquele que muito necessita de validação, muitas vezes cede ao outro com muita facilidade. E não é um ceder num ponto positivo. É um ceder no... A Carol fala para mim, nossa, Lau, como você tá feia hoje. E eu cedo ao acreditar nisso. Afinal, a validação dela importa. Então, essa validação, essa necessidade de validação o tempo todo faz com que pacientes, pessoas, se sintam dependentes dessas opiniões constantemente. Isso é disfuncional. Na nossa vida, no processo terapêutico. Aqui vai aparecer aquela crença, né? Eu só sou validado quando o outro sente o mesmo que eu. Ele não estava sentindo. Nós terminamos e eu estou sofrendo. Ele não está sofrendo tanto quanto eu. O meu pai morreu e o meu irmão não está sentindo tanto quanto eu.
Casos muito comuns na clínica. Usei 2 exemplos que aparecem assim com muita frequência. Essa crença, ela parte da confusão, dessa confusão cognitiva que o paciente faz entre empatia e validação. O paciente, ele acredita que só será compreendido de verdade se o outro sentir exatamente o que ele sente, né? Ou reagir da mesma forma que ele reagiria. Esse caso do luto é muito clássico. Os irmãos perdem ali, né, um pai ou uma mãe, e eles acreditam, um deles acredita que todo mundo tem que viver aquele luto da mesma forma. Ah, mas meu irmão tá vivendo a vida dele normal. Ah, mas a minha irmã tá vivendo a vida dela normal. Tá? Isso é essa necessidade dessa validação disfuncional. O que essa crença costuma revelar? Uma história de invalidação precoce. Gente, por que eu estou trazendo esses dados, né? O que tem por trás da invalidação, o que tem por trás, o que a crença costuma revelar? Porque é importante que isso aqui esteja na conceitualização cognitiva. O terapeuta cognitivo tem que conhecer a mente do paciente, correto? E a melhor forma de conhecermos a mente de uma outra pessoa, já que nós não temos acesso a ela, é conceitualizando. E a conceitualização, ela é necessária de acordo com a demanda. Se esse tom, esse tipo de crença, esse tipo de validação, de resistência à invalidação, aparecer no consultório, nós conceitualizamos. É uma demanda. E aí eu tenho que entender a mente do meu paciente de acordo com o tema. Então, uma história de invalidação precoce, onde as emoções não foram nomeadas, onde não foram reconhecidas, onde não foram respeitadas. Uma fusão entre sentimento e identidade. Se você não sente como eu, você está contra mim. Então, se você não está sentindo dessa mesma forma, quer dizer que você não me ama. A dificuldade em diferenciar compreensão emocional de adesão emocional. Ó, aqui nós estamos falando exatamente de um mesmo funcionamento. Meninas, se tiverem dúvidas, podem levantar a mão, tá? A gente responde rapidão. Como o terapeuta pode trabalhar esse modelo cognitivo? Como que ele pode trabalhar esse fundamento, essa crença que aparece? A psicoeducação sobre o que é validação, né? Nós conversamos já sobre isso. Então, nós vamos explicar para o paciente ó, o conceito aparecendo aí, né? Para fazer esse trabalho de psicoeducação. Isso vale, né? Isso entra lá no plano de tratamento desse irmão, né? Que perdeu o pai e o outro irmão está vivendo de outra forma. Para a moça que largou do namorado e acredita que ele não está sentindo o mesmo que ela. Explique para o paciente o que é validação. Explique que validar não significa concordar ou sentir o mesmo. Aqui nós podemos fazer uma psicoeducação sobre o funcionamento das emoções. Pessoas sentem de formas diferentes. Cada pessoa lida de uma forma com determinada emoção. Tem pessoas que usam droga e tem outras que vão para a academia, vivendo a mesma emoção, vivendo a mesma situação, perdendo a mesma pessoa. Mostra para esse paciente que reconhecer que a emoção do outro faz sentido, mesmo de fora. Gente, tudo aqui vai passar pelo princípio básico da TCC, que é a psicoeducação. Às vezes o paciente ele tem essa crença porque ele não sabe que pessoas sentem de formas diferentes. Ué, mas nós perdemos a mesma pessoa. Ela perdeu a mãe também junto comigo. É a mesma mãe. E a minha mãe gostava, inclusive, mais dela do que de mim. Por que eu tô sofrendo tanto e ela não? Porque emoções funcionam de maneiras diversas. E, às vezes, ela não tem essa informação. Às vezes, uma simples psicoeducação do modelo cognitivo já abre essa possibilidade para que ela perceba isso. Exemplo, eu posso nunca ter passado por algo igual ao que você viveu, mas consigo entender que na sua experiência essa dor ela é real e válida. Aqui eu gosto muito, né, nesse trabalho, nessa parte de psicoeducação dessa validação, ou do que o outro sente, o que eu sinto, o outro sente. Eu gosto de trabalhar com exemplos fora do contexto que ele está vivendo. Então, aqui nós estamos falando do luto, né, ou do término ali do casal. Utilizem exemplos fora daquela situação que o paciente está vivendo no momento. Pode utilizar, por exemplo, o sabor de comida. Pode utilizar o estilo de música.
Pessoas gostam de coisas diferentes, pessoas sentem coisas diferentes ao ouvir determinada música, ao comer determinado tipo de comida, ao sentir determinado tipo de sabor, ao ir em determinados lugares. Pessoas choram ao passar na porta de igreja, enquanto outras nem percebem que tem uma igreja parada lá. Mostrar isso fora daquele contexto do paciente para causar aquele distanciamento emocional, para a compreensão ficar um pouco mais fácil. Trabalhar a crença disfuncional com técnicas cognitivas. Nós estamos falando do modelo cognitivo. Lembra que eu falei conceitualização? Na conceitualização, nós iremos trabalhar com reestruturação cognitiva. Então, utilizar os questionamentos socráticos, descoberta guiada, seta descendente para explorar a crença. Explorar e dar consciência. Às vezes vocês me perguntam, mas quando a gente explora a crença, isso não é interventivo? É claro que é. Dar consciência ao paciente do funcionamento daquela crença é revelador para ele. Dar percepção, inclusive, de que aquilo é uma crença é revelador para ele. Então, o que você conclui quando alguém não sente como você? Às vezes eu consigo pegar, inclusive, mais crenças para poder trabalhar no fundamento central daquilo. Você consegue pensar em alguém que te ama, mas que reagiria diferente nessa situação? É possível que alguém te compreenda sem sentir o mesmo que você? Aquele dia que você me contou que viveu tal e tal situação, você acha que você viveu a mesma emoção que aquela sua amiga que estava no mesmo lugar vivenciou também? Essa foi de distanciamento também. Modelar essa validação na prática terapêutica. Então, durante o atendimento, nós, psicoterapeutas, podemos intencionalmente validar as emoções, sem dizer que sente igual, com forma de mostrar para o paciente que essa validação ela não depende dessa fusão emocional. A fusão é aquela confusão, entre eu estou sentindo, então você deveria estar sentindo também. Então, uma fala terapêutica comum aqui, de exemplo para vocês. Eu talvez reagisse de forma diferente se eu estivesse no seu lugar. Mas eu entendo profundamente a dor que você está vivendo. Ela faz sentido para mim. Aqui, para causar distanciamento também, às vezes eu faço uma autorrevelação fora do contexto do paciente. Então, Carol, posso fazer uma autorrevelação? Vou te contar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Aí é uma situação fora daquele contexto do paciente. Semana passada, eu fui em determinado lugar e aconteceu isso, isso, isso. E a atendente falou isso para mim. Como você reagiria diante dessa situação? E como que você se sentiria? E ele vai te contar, muito provavelmente haverá divergência de como você se sentiu, do que você quer passar para ela. Você mostra que ali naquela situação houve emoções diferentes. Reações diferentes. Distanciamento e trabalho. Trabalhar a tolerância à diferença emocional. Aqui vai passar pelo processo de psicoeducação também das emoções. Ajuda o paciente a construir flexibilidade emocional e interpessoal, aceitando que nem todos sentirão como ele. Trabalhando psicoeducação e muita descoberta guiada. Viu, gente, eu falei disso já, vou reforçar. Uma boa técnica da TCC, qualquer uma que seja, ela só é boa se aplicada com descoberta guiada. Falei disso aqui já, né? É impossível aplicar uma técnica de forma muito bem aplicada sem a habilidade da descoberta guiada. A habilidade de fazer boas perguntas. Aqui, para trabalhar essa tolerância, eu preciso ser bom nessa habilidade de descoberta guiada, para ajudar o meu paciente a flexibilizar. Para ajudar ele a entender que nem todos sentirão como ele. Porque aqui não basta eu dizer, Ju, nem todo mundo sente como você. A Ju vai fazer assim para mim. Ok. Não ligo. Porque eu só contar para ela, né? Eu brinquei sobre isso esses dias. A gente não conta o segredo para o paciente. Não nesse sentido. A gente ajuda esse paciente a descobrir o segredo. Não seja fofoqueiro. Porque se eu só contar, Laila, nem todos sentirão como você. A Laila fala, tá? Tudo certo. Uhum. Mas ela não tomou consciência disso, ela não percebeu. Por que ela não percebeu? Porque você não ativou a consciência dentro do cérebro dela. E a gente ativa essa consciência com descoberta guiada.
As pessoas, elas têm diferentes histórias emocionais. Ah, você jura? Tá vendo que eu não posso só contar? Luana, você sabia que as pessoas têm diferentes histórias emocionais? Ela sabia. Mas para o cérebro dela, aquilo não faz sentido só saber disso. Isso tem que ser ativado. Isso é ativado através das perguntas, porque lá no cérebro dela, aquilo vai fazer aquele modelo de ativação e ela vai te dizer. E ela vai concluir. Aí ela vai tomar consciência. E mesmo assim, podem ser empáticas e cuidadosas. As pessoas, mesmo com histórias diferentes, mesmo com emoções diferentes, você sabia que elas também podem ser cuidadosas? Isso não interessa para o paciente. Só psicoeducar não é válido. Até a psicoeducação, muito bem feita, ela é feita através da descoberta guiada. Reforçar a autovalidação. Aí aqui nós vamos trabalhar com autocompaixão. O paciente ele só será capaz de se autovalidar se ele for capaz de se olhar com carinho, com afeto, com menos crítica, com menos rigidez, com menos severidade, ser menos severo, sabe? Consigo mesmo. Então, se o paciente só se sente seguro emocionalmente, se o paciente só se sente seguro emocionalmente quando o outro reage do jeito certo, ó, do jeito certo, do jeito que ele acredita que é o certo, há uma dependência excessiva da validação externa. Então, o terapeuta ele vai precisar desenvolver estratégias para fazer com que esse paciente aprenda a se autovalidar. Aqui, gente, isso aqui nós vamos trabalhar muito também, só um spoiler aí para vocês, mas nós vamos trabalhar no processo terapêutico dos pacientes muito essa estratégia de autovalidação com aqueles pacientes que têm muito medo do julgamento, ou daqueles pacientes que necessitam da validação externa nesse tom de Luana, você acha que eu fiz certo? Você acha que essa decisão é a melhor? Não só emocionalmente, mas cognitivamente também. Porque nós precisamos, né, aprender a fazer esses balanços por nós mesmos. Então, nós iremos usar estratégias de autovalidação compassiva. Né? O que eu estou sentindo é legítimo, mesmo que o outro não reaja como eu esperava. Essa frase é uma frase de enfrentamento que ela será alcançada através da descoberta guiada. Eu posso acolher a minha emoção, mesmo que não seja compreendida totalmente. É um enfrentamento para esse paciente. Lau, como é que ele chegou a essa conclusão? Você fez perguntas para ele até que ele concluísse isso para vocês registrarem um cartãozinho e ele levar como enfrentamento para a casa dele. Consegui. As meninas riem, tem gente que me conhece aí, sabe que misericórdia, tá? É uns 5 dias falando. Ó, vamos lá, só para ficar claro aqui para vocês, nós conseguimos concluir o conteúdo que foi preparado para hoje. Semana que vem nós faremos o capítulo 4 do livro de regulação emocional, mas vocês têm trabalho para casa, né? Vocês vão estudar depois aqui, ó, a partir daqui. Foi o que eu falei lá no nosso início, que de certo slide para frente, vocês iriam dar uma olhada depois. Fizemos isso semana passada também. Então, aqui, essas técnicas práticas do capítulo 3. Eu citei, se eu não me engano, 7 ou 8 técnicas para vocês darem uma lida. E aí, eu organizei, deixei bonitinho, só para vocês darem uma lida mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí, eu coloquei o objetivo da técnica e um exemplo curto, né, de como fazer essa aplicação. São técnicas comuns na TCC, né, então a maioria de nós já conhecemos, mas o objetivo aí é que vocês entendam que aquelas técnicas podem ser utilizadas diante desse modelo de validação que nós trabalhamos aqui hoje. Meus queridos, reforço para nós encerrarmos o convite do nosso grupo de técnicas em TCC. Já tem gente se inscrevendo. Lembrando que eu estou avisando com antecedência para que vocês possam fazer os remanejos dos horários de vocês. Serão apenas 10 encontros, né? Então, dá para, às vezes, fazer uma mudança de horário de um paciente, etc., né? Para participar desses encontros. Os encontros serão ao vivo, não ficarão gravados. Por que não? Por que não vai ficar gravado? Porque eu quero trabalhar na prática com vocês. O nome é Grupo de Técnicas Práticas. Nós vamos praticar a técnica em TCC. Então, nós teremos 10 encontros com 10 técnicas em TCC. Trabalharemos em torno de 30 a 40 minutos a parte teórica, então vou ensinar,
depois nós vamos praticar. Esse grupo irá começar no dia 6 de agosto, será todas as quartas-feiras, por 10 quartas-feiras, às 7h30 da noite, no mesmo horário do nosso Clube do Livro, das 7h30 às 9 horas. O valor, gente, é um valor assim, ó, de presente que eu dei para vocês. Tá? Se vocês fizerem os cálculos aí, vocês vão perceber que o grupo tá bem baratinho. O valor tá R$ 597,90, o valor integral dele, em 5 vezes sem juros. Lá, eu vi lá que na hora de clicar para comprar, o valor tá dando 540 se fosse à vista. Ou seja, você colocou juros. Não coloquei juros. O valor é R$ 597,90. Mas a plataforma QIFI não aceita eu pagar os juros. Né? Então, ela só dá a opção para vocês pagarem. Então, uma única forma que eu arrumei foi abaixando o valor lá dentro da plataforma. E aí, na hora que você dividir em 5 vezes, ela sai R$ 597,90. Lá, se eu comprar à vista, você vai ganhar um desconto. Aí eu não tenho muito o que fazer, tá? Porque foi a única opção que a plataforma da QIFI ofereceu para mim. E é isso, eu espero verdadeiramente que eu possa contar com vocês nesse grupo de técnicas. Depois, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar as técnicas que nós iremos aprender para vocês. Se vocês já quiserem conhecer, basta clicar lá no link, que lá já tem todo o nosso cronograma, já está tudo organizadinho. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, estudar mais um capítulo desse livro maravilhoso que nós estamos estudando. E semana que vem eu espero vocês com o capítulo lido, com as dúvidas prontas, para a gente estudar junto o capítulo 4 do Bonitão aqui. Combinado? Bom restinho de semana para todos vocês e a gente se vê lá no Instagram depois. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.